Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu santo nome, glorificamos o teu nome, agradecemos por esse instante aqui na tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, ministra a cada um de nós com a tua palavra nesse momento. Queremos sim, Senhor, queremos nos aproximar mais, cada vez mais da tua vontade, e para isso nós estamos aqui, Senhor Deus. Traz-nos entendimento, traz-nos sabedoria, para que nós possamos, com tranquilidade, com consciência, com muito amor, nós possamos sim confrontar as nossas dúvidas, mas encontrar sempre no teu Espírito, encontrar as respostas adequadas. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, gente. Sejam bem-vindos a mais uma cesta de respostas, né? Respostas às perguntas que foram colocadas aí na cesta de perguntas, tá? Então nós temos aqui hoje algumas questões bem interessantes. Nós vamos trabalhar aqui essas questões. Olha só, vou só dizer aqui as perguntas que surgiram, tá? Olha, primeira dela: Judas foi perdoado por trair Jesus? Ele fez algo consciente ou estava possuído? Foi de fato uma traição ou um ato para que se cumprisse a profecia? Bom, essa é a pergunta, primeira pergunta, né? Então, aqui o tribunal de Judas. É o tribunal aqui de Judas. Outra pergunta: como devemos, como cristãos, lidar com a cultura do cancelamento? Olha, então a cultura do cancelamento. Então, você não sabe o que é a cultura do cancelamento? Eu também não sabia, não. Quando a pessoa me perguntou, eu pensei que ela tinha errado na digitação, né? Mas aí eu fui me inteirar e me explicaram o que é a cultura do cancelamento. A gente vai falar um pouco sobre essa cultura do cancelamento, que é algo que está bem aí em evidência nesse momento, tá? E a terceira pergunta é: o dízimo é obrigatório? Pronto, a pergunta é assim, direta, objetiva. O dízimo é obrigatório? Então a gente pode responder sim, não, né? E aí acaba o programa, todo mundo mais cedo hoje para casa. Não é para casa não, né? Todo mundo em casa. Na verdade é essa. Mas olha, vamos lá então, vamos seguir, vamos tentar responder aqui. Volto a dizer, né, que as minhas respostas não trazem uma pretensão de ser a última palavra, né? Isso aqui também não é um debate, isso aqui não é um momento onde a gente está fechando todo um tema. São breves respostas acerca de questões que muitas vezes requer um estudo muito mais aprofundado, tá? Então é com muito respeito. Alguém tentando ligar aqui para mim. Então, com muito respeito, eu me dirijo a todas as pessoas e, mais uma vez, eu reafirmo que o nosso grande objetivo aqui é apenas suscitar uma reflexão sobre temas que podem ser polêmicos para muita gente, né? Pode chegar polêmica e um dia, quem sabe, a gente pode até ter debates sobre isso. Tá bom? Então vamos falar aqui, nós vamos aprofundar essas questões aqui um pouco. A primeira delas: Judas foi perdoado por trair Jesus? Ele fez algo consciente ou estava possuído? Foi de fato uma traição ou um ato para que se cumprisse a profecia? Bom, vocês sabem, né? Todos sabem, Judas, um dos 12 apóstolos, e ele que foi o vetor ali, foi responsável por entregar aonde Jesus estava com os seus amigos. Jesus estava no monte com os seus amigos e foi Judas que foi lá entregar ele para os líderes religiosos que estavam junto com os romanos, judeus religiosos, a turma do Sinédrio estava junto com os romanos querendo prender Jesus a todo custo e para julgar Jesus, enfim. E eles estavam procurando Jesus e os seus discípulos, e Judas foi
a pessoa a quem traiu Jesus, que foi lá, então, no Sinédrio e se vendeu, conforme as Escrituras, por 31 moedas de prata. Tá? Então, a gente precisa entender aqui o seguinte, aí pronto. Aí a história vai, né, que Judas, depois disso, ele tem um momento, um conflito interior muito grande e que o leva a se enforcar. Judas se matou depois com o seu, ele pirou depois quando ele caiu em si, talvez o que ele tinha feito. Então, assim, em primeiro lugar, não nos compete fazer nenhum tipo de julgamento aqui, né? Muito menos julgar Judas. A gente tem ali um consenso histórico, temos relatos bíblicos daquilo que aconteceu, mas nós não temos aqui uma capacidade de julgar intimamente o que estava se passando na cabeça de Judas, tá? E o que ele efetivamente teria feito. Mas uma coisa eu preciso dizer aqui é a seguinte, que aqui é a proposta desse tema, a gente precisa saber diferenciar duas questões, que é o seguinte, uma coisa é remorso e outra coisa é arrependimento, tá? Remorso, sentimento de culpa, consciência de culpa, tudo isso, né, são coisas, e arrependimento é uma coisa completamente diferente. Arrependimento, só a gente falar de uma maneira bem resumida aqui, mas arrependimento é aquela dor profunda de quem fez algo e que não fará, não deseja fazer absolutamente. Tem a convicção do erro, aquela convicção do erro e o desejo de não mais fazer sob hipótese alguma. Isso é arrependimento, tá? Às vezes tem gente que diz assim, não, tudo bem, eu fiz errado mesmo, mas se tivesse de novo, eu faria de novo, né? Então, essa pessoa nunca se arrependeu, ela sabe o que é errado, mas arrependimento é uma coisa muito diferente. E o remorso, ele não necessariamente ele traz arrependimento. Porque é o seguinte, o remorso ele é uma dor profunda que a pessoa sente, né? Aquela dor que, poxa, fiz errado, não deveria ter feito, né? Não faria de novo, mas aquilo não é arrependimento. Sabe por quê? Porque o remorso, ele não tem uma consciência de ser perdoado. A pessoa não tem, ela não recebe, não entende, não compreende a dimensão do perdão de Deus. E é tomado por um remorso. Então, ao que tudo indica, Judas foi tomado por uma dor ali, um remorso muito forte, que o levou ali a um processo de insanidade completa e até mesmo levando ao suicídio. Agora, existem algumas coisas que a gente precisa entender, que é o seguinte, quando eu já falei aqui que a gente não compete julgar ninguém, é porque não compete mesmo. Eu posso até dizer alguém que tenha sido salvo, mas eu não posso dizer alguém que tenha sido condenado. Sabe por quê? Porque a Deus compete completamente saber o íntimo do coração daquela pessoa, é Deus que sabe o último instante daquela pessoa, enfim, Deus conhece absolutamente todas as coisas. A gente pode até afirmar a salvação, que a salvação é uma promessa. A salvação tem uma promessa. A condenação é um alerta que haverá uma condenação. Haverá uma condenação, mas pressupõe-se o julgamento, vai ter um julgamento. Tá? Então, é o Senhor quem vai julgar, não somos nós. Então, se Judas foi para o inferno, se não foi, se foi salvo, né, enfim, isso aí não traz a gente. A pergunta aqui está dizendo o seguinte, ele foi perdoado? Olha, o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, é preciso que haja um arrependimento. A gente não sabe aqui se houve efetivamente. Agora, e outra coisa que a gente precisa entender também é o seguinte, a dimensão do pecado, ela não é um impeditivo, ela não inviabiliza ali
a remissão do pecado. Não. Jesus morreu por qualquer tipo de pecado, exceto aquele que a gente já falou antes, aqui uma vez a gente falou um momento aqui só sobre pecado, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente vai entrar novamente nessa questão agora. Mas é preciso a gente entender aqui que na presciência divina, teve uma vez aqui também que a gente já falou muito sobre presciência divina, é fato que Jesus já sabia que iria morrer. Tá? Então, aí, porque na pergunta está dizendo assim, foi de fato uma traição ou foi um ato para que se cumprisse a profecia? Como sugerindo, como se não, aquilo ali foi tudo um arrumadinho, tudo para que se, né? Ou seja, foi Deus preparou tudo para que se cumprisse a profecia. Não. Não. A gente precisa aqui ter a compreensão clara, seguinte, presciência de Deus, é Deus saber como serão as reações, como serão os acontecimentos, como serão as escolhas. Mas as escolhas continuam sendo de responsabilidade de quem as escolheu. Tá? Então isso é muito bom, é muito importante que fique claro. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, quando aquele momento da ceia, Jesus está junto com os discípulos, e está na ceia, e vai fazer o lava-pés e tudo, parará. Ali, vê só, tem uma passagem aqui, cadê aqui? Capítulo 13 de João, a partir de onde? A partir do verso 18, Jesus, o título assim, na Bíblia tem assim, Jesus prediz que será traído. Vê só. Olha só. Ele diz assim, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Tá? Então, isso é um salmo. O salmista profeticamente falou isso no Salmo 41. Tá? Aí verso 19. Eu estou lhes dizendo, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Ó, estava todo mundo ali. Estava todo mundo na ceia e Jesus virou para eles e disse. Imagina o climão que ficou. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado do lado dele. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo como quem disse, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se, esse discípulo para Jesus perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. É o que diz a palavra. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Olha, esse texto aqui, ele traz algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa interessante que a gente tem aqui é o seguinte, esse negócio de pão molhado, molhar o pão, tá? Não significa a traição, não. Era um costume de honra, o pão era duro, era aquele pão bolachão, pão duro. Então, molhava-se o pão para amolecer. Então, era uma coisa normal. E Jesus deu uma dica para João, falou, olha, é aquele a quem eu molhar e entregar. Ou seja, molhar e entregar seria uma coisa natural que ele faria. Então, Jesus sabia que Judas era o traidor. Tá? Mas não quer dizer que Jesus foi quem decidiu por Judas, ou Deus decidiu. Não. A morte de Jesus, sim, era previsto, estava na presciência de Deus. Mas Deus não levou as autoridades, nem os algozes a crucificar. Não. A gente viu lá em Atos mesmo, em Atos 4,
quando Pedro está ali fazendo defesa, ele diz, foram vocês quem mataram, vocês que fizeram, tá? Então, ele está mostrando, ou seja, Deus não precisa predestinar para saber de antemão. Não, Deus sabia na sua presciência, tá? Então, só para que fique claro aqui, foi de fato uma traição? Foi uma traição. Jesus disse, alguém de vocês vai me trair. Agora, foi através dessa traição que se cumpriu a profecia? Foi. Por quê? A profecia foi dada numa presciência de que aconteceria aquele fato, tá bom? Então, agora, se Judas foi perdoado ou não por trair Jesus, aí a gente pergunta lá na glória. Quando a gente estiver na glória, a gente faz essa pergunta lá para o Senhor, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Olha aqui, a pergunta. Como cristãos, como devemos lidar com a cultura do cancelamento? Olha, talvez seja necessário, pode ser que não, pode ser que muita gente aqui saiba já, mas vamos definir o que é essa chamada cultura do cancelamento. Eu não sabia. Eu fui perguntar aos universitários aí, e então me explicaram o que é essa cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é o seguinte, hoje em dia, nas redes sociais, mídias sociais, né, quando uma pessoa, por qualquer motivo, ela faz alguma coisa que é indesejado, assim, inadequado, então juntam-se pessoas para cancelar aquela pessoa. Ou seja, boicotar, dizer para parar de seguir, denegrir, é uma campanha, um cancelamento, tentar, de toda forma, banir aquela pessoa das redes sociais. Então, essa é a cultura do cancelamento. Então, e aí pode ser por qualquer motivo. Basta que eu discorde da opinião de uma pessoa, e se eu sou muito influente, eu vou ali entrar, né, com tudo, com os meus seguidores, mostrando tudo para ela, e praticamente aquela pessoa ali ser banida, deixar de ter seguidores, enfim. Então, isso é que é essa cultura do cancelamento, tá bom? Então, é o que a gente poderia chamar de um linchamento virtual. Eu acho que quando me explicaram, ou seja, eu sabia que isso existia, mas não sabia que era com esse nome, cultura do cancelamento. Mas isso é sim um linchamento virtual, tá? Ou seja, a pessoa é completamente banida. Ou sei lá, porque a pessoa cometeu um ato de racismo, e aí as pessoas, ou um dono de uma empresa que ele souberam que ele espancou a esposa, por exemplo. Tá? Então, uma campanha vai para denegrir aquela marca, aquela imagem, aquela pessoa, dizendo não comprem, não façam isso, pá. Então, é cancelar a pessoa de uma maneira completa de todos os meios digitais. Olha, gente, aí a pergunta é, como é que nós, como cristãos, devemos lidar com a cultura do cancelamento? Eu entendo que, como cristão, né, nós devemos ter a cultura da justiça. Né? A justiça. Nós somos chamados a termos justiça, a promovermos a justiça. E a cultura do cancelamento, ele, para mim, não está associado a uma justiça. Pode ser até que a causa, entenda o que eu vou dizer, que a causa seja justa. Combater uma coisa que foi dita, que foi feita, tudo mais. A causa seja justa. Mas o cancelamento, ou seja, esse linchamento virtual, isso não é justiça. Isso é vingança. Isso é uma vingança. As pessoas fazem isso com sede de vingança. Tá? Então, a vingança não nos pertence. Então, a vingança, até o termo vingança, para nós é usado de uma maneira muito deturpada. Porque é o seguinte,
vingança, o termo vingança, ele originalmente, ele pressupõe justiça, tá? E biblicamente a gente entende que é o seguinte, que só Deus, somente a Deus cabe a vingança. Ou seja, a Deus cabe a justiça. Porque nós temos uma tendência, a tendência da nossa vingança, ela ser sempre num patamar a mais do que o mal. É sempre maior, um pouquinho. A nossa raiva. Então, a gente quer fazer... E olha, tem um texto aqui lá no Sermão do Monte, que Jesus fala da vingança. Eu vou abrir aqui em Mateus 5. Olha só. Em Mateus 5, um texto muito conhecido, quando Jesus diz assim, né? Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a sua face direita, ofereça-lhe também a outra. Olha, e esse é um texto, às vezes, tido como muito polêmico por algumas pessoas, né? Porque é o seguinte, dente por dente, olho por olho, é uma medida de justiça. Era uma medida de justiça, né? Ninguém vai, ou seja, um dente por um dente, um olho por um olho. Tá? Mas não. Nós somos tentados a um dente por uma dentadura inteira. Né? Um olho, eu quero estourar a cabeça da pessoa. Então, Jesus disse, se alguém te ferir uma face, dê outra face. Nós temos uma outra face para dar. E a outra face não é um lado no nosso rosto. A outra face que nós temos a dar é a face de que nós somos um cristão. No texto, Jesus segue assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e a sua chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem apenas os que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os pecadores fazem isso. Se vocês saudarem até os irmãos, que estão fazendo? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai. Então, olha só, essa cultura aí, né, que leva as pessoas hoje às redes sociais, aos chamados haters, ou a cultura de ódio, os odiadores. As pessoas vão para a rede social para tentar destruir completamente uma pessoa com a carga de ódio, muitas vezes sem saber efetivamente. Ou seja, porque a pessoa cometeu um ato de racismo, certo? Um ato errado de racismo. Agora, será que aquele ato, a dimensão daquele ato, ela deve ser feita na mesma proporção, é justo a mesma proporção de um linchamento completo contra aquela pessoa? Não. Aquela pessoa precisa sim ir às raias da justiça. Cometer um crime, ela precisa pagar pelo seu crime. É justo que se faça isso. Tá? Essa semana mesmo nós tivemos um caso assim emblemático nas redes sociais de uma cantora gospel, uma cantora evangélica muito conhecida, aí, a Cassiane, e ela foi alvo porque ela fez um clipe, o clipe dela falava sobre ali a voz de Deus, o poder de Deus de curar, de restaurar, e o clipe tinha as cenas do clipe era de uma mulher, de um casal, onde a mulher ela aparecia ali assim com o marido embriagado, coisa e tal, e depois não mostrava a cena de violência, não, mas depois mostrava ela toda roxa, como se tivesse sido espancada pelo marido, ou seja, uma cena de violência doméstica. E o desenrolar do clipe fazia o quê? Ela saía de casa, escrevia na Bíblia que orava por ele para que ele se transformasse, tudo, e que dava a ele o seu perdão, e saiu de casa. E ela foi duramente criticada porque ela estava romantizando a violência doméstica. Violência doméstica é crime, tinha que denunciar ele, tudo bem. Agora, assim,
foi uma enxurrada contra ela, batendo. Ou seja, ela foi um clipe infeliz que deu margem a essa interpretação ali, simplesmente de que não precisa fazer justiça, basta perdoar. Não, porque, aliás, são duas coisas que uma não independe da outra. Eu perdoar alguém não significa que eu estou abrindo mão de que seja cumprida a justiça com aquela pessoa. Tá? Eu posso e devo tanto denunciar uma pessoa que comete um abuso qualquer e perdoar aquela pessoa. As duas coisas. Né? Eu preciso fazer as duas coisas. Então, ela foi assim, ali, linchada. E, assim, muita gente com hater mesmo, com ódio, e aquela cultura de ódio contra ela, né? E ela apresentou, disse, olha, eu tenho uma história, tudo, parará. Eu me arrependo, foi infeliz. Ela até refez o final do clipe, mostrando que, lá, dando números de denúncia contra a violência contra a mulher. Mas ela estava querendo passar uma outra mensagem. Ela não estava passando a mensagem, né? Então, às vezes, é uma mensagem infeliz e as pessoas vão para a cultura do cancelamento. As pessoas vão, né? Então, por quê? Às vezes as pessoas estão tão impermeadas de ódio, de vingança, que basta que alguém diga, né? E não, você recebe alguma coisa, uma notícia que é contra alguém que você também é contra, ideologicamente, politicamente, alguma coisa. Você nem quer saber se aquilo ali é de fato verdade, se foi daquele jeito. Você repassa simplesmente e transmite ali também uma mensagem de ódio. E então, as redes sociais parece que viraram um ambiente frutífero para isso, né? Para esse ambiente de ódio. É verdade, eu concordo que algumas pessoas, tá, deveriam, pessoas que estão nas redes sociais apenas para promover o ódio, a mentira, aquele negócio todo, essas pessoas precisavam ser banidas, sim, das redes sociais, mas por vias da justiça. Tá? Eu acredito nessa possibilidade, que fosse justo. A pessoa é um pedófilo que usa as redes sociais só para se beneficiar daquilo tudo, para cometer atos de pedofilia. Essa pessoa precisa ser banida das redes sociais, pelos meios legais, na justiça, precisa ser presa, inclusive. Não apenas ser banida. Tá? Mas, assim, porque às vezes essa cultura do cancelamento comete-se muita injustiça também. Tá? Então, eu preciso separar as duas coisas. Então, uma coisa é a vingança e outra coisa é a justiça. Então, é muito bom falar sobre isso aqui, porque não só nas redes sociais, não apenas essa cultura de cancelamento se dá nas redes sociais. Porque é o seguinte, assim, as mídias sociais e os haters, tá? Então, as pessoas não são haters, não são odiadores por causa das redes sociais. Não. As redes sociais só deu voz àquela pessoa. Aquela pessoa já tem aquele coração cheio de ódio. Então, aquela pessoa precisa curar essa questão. E ser banido das redes sociais por um ato infeliz, tá? Uma coisa, uma atitude, seja lá o que for, que caiba, inclusive, arrependimento, aquela pessoa precisa ser julgada. Então precisa ter justiça sobre aquilo. E não um movimento de massa simplesmente para banir, para querer linchar quem quer que seja. Então, eu acho que como cristãos, nós, olhando para as Escrituras, nós não devemos ter ou promover atitudes de vingança. Então, se nós não estamos aqui para promover atitudes de vingança, nós não podemos concordar com essa cultura do cancelamento. Tá? Então, a cultura do cancelamento é uma cultura de vingança. Tá bom? Então, esse é o meu entendimento aqui nessa questão. Tá? Vamos lá. Terceira pergunta. Foi a seguinte. O dízimo é obrigatório? Eu adoro esse termo, né? É obrigatório. A questão do dízimo, ela é uma questão muito delicada a ser falada, muitas vezes.
Tá? Então, somente aqui a gente está falando abertamente para todo tipo de pessoa, pessoas que são dizimistas, pessoas que não são dizimistas, pessoas que não sabem o que é ser dizimista, pessoas que têm preconceito contra ser dizimista, ou, enfim, a gente pode ter, ou seja, esse vídeo pode alcançar um patamar bem heterogêneo de entendimentos. Por isso, eu quero aqui, mais uma vez, falar, né? É muito bom esse tema para nos trazer uma reflexão, um pensamento. Eu não estou aqui para dizer faça isso, não faça aquilo, faça assim, deixa eu fazer aquilo. Eu estou dizendo o seguinte, leia aqui, busque aqui, entenda as coisas aqui. Então, o dízimo, entender finanças no ambiente religioso. É preciso ter uma compreensão de que se trata de uma questão espiritual. Dízimo é uma questão espiritual. Tá? Não é uma questão financeira, monetária, não é imposto, não é tributo, nada disso. Então, se for responder pragmaticamente se dízimo é obrigatório, eu responderia não. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Obrigatório não é não. Agora, inclusive tem um versículo, né? Assim, para mim ele é um versículo que fundamenta esse não. Está aqui, ó, em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, aqui no verso 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, eu não devo dar com pesar, nem por obrigação. Não. Tá? Então, a resposta aqui é essa. Agora, eu preciso entender a questão, que é o seguinte, o princípio da mordomia. O que é o princípio da mordomia? O princípio da mordomia é o seguinte, Deus criou todas as coisas e nos deu a capacidade de administrar toda a criação que pertence a Deus. Ou seja, tudo pertence a Deus. E eu administro, eu estou administrando todas as coisas. Então, recursos financeiros também precisam ser administrados. E as coisas, ou seja, você precisa entregar recursos financeiros para que a roda gire, para que as coisas aconteçam. O dinheiro não é apenas para um acúmulo pessoal, não. Né? Ou seja, o Estado, por exemplo, ele arrecada impostos para supostamente, né, teoricamente, reverter isso em serviços prestados à comunidade. Tá? Então, o dízimo, como um princípio bíblico, é um princípio que traz isso, ou seja, a igreja como instituição, como corporação, como um grupo que tem uma casa onde se reúne, que tem obras que precisam ser feitas, né, obras sociais, obras, enfim, muitas coisas que precisam ser feitas. Tudo isso, a igreja precisa de recurso. Isso é fato. A igreja precisa de recursos. Ninguém está aqui para dizer, não, a igreja... Porque é o seguinte, você vai a um templo, a um local, e você vê ali, tem ali um ar-condicionado, tem um zelador, tem um gramado, tem uma conta de água, tem um garrafão de água, tem equipamentos, tem luz, tem sonorização. Tudo isso depende de quê? De recurso. Você tem empregado, tem vigilância, tudo isso depende de quê? De recurso. Tá? Então, ninguém aqui vai achar que o dinheiro na igreja ali ele brota numa árvore. Não. Se bem que Deus poderia fazer dessa maneira. Deus poderia brotar numa árvore. Deus poderia ter uma caixinha assim, onde ele todo dia depositava dinheiro lá. Sabe por quê? Porque os recursos são de Deus. E eu digo, com muita tranquilidade, como pastor de igreja, eu digo, olha,
100% dos recursos que entram na igreja não vem de uma instituição, não vem da sede, não vem de canto nenhum. 100% dos recursos, eles entram, para quem não sabe, né, só esclarecendo aqui uma questão, 100% eles entram de Deus. É Deus quem manda 100% dos recursos. Agora, Deus manda 100% dos recursos, sabe como? Através do desprendimento, da generosidade das pessoas que ali congregam. Não se recebe um centavo de governo, de sede, instituição, nada. Absolutamente. Muito pelo contrário. A igreja local, ela contribui com uma parte, ou seja, 10% de tudo que ela arrecada, ela contribui para a denominação, para outros projetos, para abrir novos projetos e assim sucessivamente. Mas todos os recursos que entram com o despreendimento das pessoas que dão. É tudo aquilo com... Ou seja, você tem salário, né, dos empregados, salário, tem igrejas que precisam bancar, né, um salário para um pastor, dedicação exclusiva, está ali. Ou seja, agora mesmo a gente precisou transmitir, está transmitindo os cultos. A gente tem internet, a gente tem câmeras, a gente tem, né, todo um ambiente, e isso tudo precisa de recurso. Tá? Então, eu preciso entender, tá, esses recursos da igreja que precisam, são necessários, eles vão sair de quem? Senão das pessoas que ali estão. Tá? Então, agora, dízimo, oferta, é uma questão de entendimento espiritual. Por que o dízimo? Por que dízimo? Por que 10%? Por que esse número 10%? Uma vez, teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, pastor, olha só, eu acho que seria muito mais justo. A igreja tem fins lucrativos? Eu disse, não, claro que não. Aí disse, eu acho que seria muito mais justo o seguinte, a igreja fazer um levantamento de qual é o seu custo fixo, ali, o orçamento, fazia um custo fixo, e pegava aquele custo fixo, ali, fazia o seguinte, dividia pela quantidade de membros e ali você tinha uma taxa e era igual para todo mundo, muito mais justo. Né? Esse foi o pensamento dele. Isso é o pensamento condominial. Condomínio é assim. Né? Condomínio não é assim, você mora num prédio e ali você tem os recursos, tem as despesas e um rateio que é pago por todo mundo. Isso é condominial. Tá? Mas isso não seria justo quando você está tratando, porque é o seguinte, o princípio não é simplesmente eu pagar as despesas de um local. Não. É eu investir num reino, algo que é muito maior. E 10% de alguém que ganha pouco é 10%. 10% de alguém que ganha muito, para aquela pessoa também é 10%. Talvez se eu colocássemos uma taxa, a taxa vai ser de R$100 por mês para cada pessoa. Né? R$100 por mês. Para algumas pessoas, esse seria um valor, a pessoa ganhando salário mínimo seria 10% da renda daquela pessoa. Para uma pessoa que ganha, né, um pouco mais, pessoa que, né, aquilo ali seria 1% da renda daquela pessoa. A pessoa ganha 10 mil. Ops, deu uma travada aí, já voltou. Estamos aqui. Então, estava falando, né, 10% é um número que visa uma justiça. Tá? Uma justiça. Então, o valor 10%, lá no Antigo Testamento, Deus já estabeleceu como sendo um valor justo. E um texto base que fala sobre a questão de trazer os dízimos à casa do tesouro, a gente encontra, né, aqui, em Malaquias 3, ele diz assim, ó, 3:8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.
Vocês estão debaixo de uma grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento, suprimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-la. Ou seja, o profeta está dizendo aqui o seguinte: Deus é Deus de provisão, é Deus quem dá toda a provisão. É o Senhor que dá toda a provisão. E quando nós trazemos os dízimos, nós estamos honrando, nós estamos trazendo aqui aquilo que Deus já me deu. Deus já me deu de antemão, tá? E eu preciso entender, né, tem um princípio que é o seguinte: dízimo não é aquilo que eu dou para receber alguma coisa, como enganosamente a gente vê algumas pessoas, muitas distorções quando se fala nisso. Então, não, dê muito para que você receba muito. Não, 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 não. Eu não vou dar esperando receber. Eu dou é daquilo que eu já recebi. Ou seja, é uma expressão de gratidão. Porque eu recebi de Deus, eu dou. Eu não dou para receber. Embora a lei da semeadura é uma lei bíblica, né? A lei da semeadura, lá Paulo fala em Gálatas 6, 7, diz: aquilo que o homem semear também ceifará. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. É verdade. Então, agora, quando eu estou semeando, eu preciso entender o seguinte: eu estou semeando, eu não estou semeando na minha vida. A minha vida eu estou semeando quando eu dependo de Deus. Eu estou semeando ali, trazendo dízimo, trazendo oferta, é para o reino. Eu estou semeando no reino de Deus, para que essa palavra avance, para que chegue a cada vez mais pessoas. Tá? Olha só, tem um outro texto muito interessante quando fala dessa questão de quantidade, quem dá mais, quem dá menos. Jesus, ele mostra um exemplo aqui, ó, naquele exemplo da oferta da viúva. Cadê? Aqui, ó, em Marcos 12, no versículo 41, oferta da viúva. Vê só. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa das ofertas muito mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Percebe? Aqui a questão não é a quantidade financeira que se dá, é o despreendimento, né? É a generosidade, é a confiança. Eu confio, é Deus quem me supre as minhas necessidades. Eu vou investir para que mais pessoas venham a conhecer isso, para que a gente tenha um mundo mais justo, tá? Então, e eu quero dizer sempre, a questão é o seguinte: dar, até teria muita coisa para a gente falar aqui sobre a questão de dízimo, mas dar não me torna melhor do que ninguém que não dá. Nada disso. Não me torna superior. Não. Ou seja, o que importa é a santidade como um todo. Tem um outro texto aqui em Mateus 23, pessoal, que Jesus confronta. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Eu tinha separado aqui. Que ele fala exatamente, né? Pessoal, diz assim: ai de vocês, fariseus, mestres da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar essas coisas antes de omitir aquelas. Então, Jesus deixa claro, olha, vocês hipócritas, vocês dão o dízimo de vocês, mas vocês estão negligenciando a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E Jesus disse, vocês deveriam praticar essas coisas sem negligenciar as outras. Tá? Então, Jesus fala da prática do dízimo, mas sem negligenciar as outras coisas. Tá? Então, isso é fundamental. E aí tem uma diferença, o que é dízimo e o que é oferta. Tá? Então a gente poderia... Dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que eu recebo como proventos. Olha, quando meu bolso se converteu, que a gente diz isso, né? A última parte do corpo se converteu ao bolso. Então, eu não tinha esse entendimento. Então, eu achava que estava dando um dinheiro ali, uma oferta qualquer. Mas o dízimo é aquele meu compromisso, é a minha fidelidade. Ou seja, Deus me dá 100%, eu devolvo 10%, certo? Para o avanço do reino, para que o reino possa avançar. Então, isso é dízimo. É aquilo, tudo que eu recebo, eu recebi qualquer renda, 10%. A primeira coisa que eu faço, eu pessoalmente, 10% imediatamente. Oferta é aquilo que eu faço com os meus 90%. Tá? É extra. Por exemplo, agora, no período de pandemia, nós estamos lá na igreja, estamos distribuindo cestas básicas, né? Estamos suportando algumas pessoas da comunidade e de uma comunidade próxima. Então, a gente levantou uma campanha para ofertas específicas para isso. Então, eu pego uma parte, eu dou o meu dízimo, e uma parte eu dou oferta. Na igreja, na própria igreja, nós administrando a igreja, né, a igreja nessa pandemia também pegou, ou seja, de tudo que estava entrando, foi tirado ali, boa parte, porque alguns custos fixos diminuíram. Igreja não é para acumular dinheiro, então a gente pegou esse dinheiro que estava entrando a mais, digamos assim, foi totalmente revertido em ações assistenciais, totalmente revertido. Isso eu não abro mão absolutamente. Igreja não é para dar lucro, não é para dar lucro mesmo, mas é para cumprir a obra, ou seja, a gente está indo atrás, trazendo assistência às pessoas. Então, oferta é aquilo que eu dou além. Aquilo, né? Uma vez, eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa chegou assim e disse para mim, né? Que tem muito isso também de administração do dízimo. A pessoa disse, pastor, a questão é o seguinte, eu estou dando o meu dízimo, eu estou fazendo o seguinte com o meu dízimo. Eu pego 10% daquele dinheiro e eu dou uma semana, eu dou para uma pessoa que está precisando, eu dou num orfanato, eu dou numa creche. Eu disse, não, está errado, isso está errado. Como assim está errado? Esse não é o princípio, isso aí você faz com seus 90%. Os 10% é para que a administração da casa, aquilo que está sendo feito no coletivo, seja suprido. E aí vem mais ou menos a lógica condominial. Aí eu disse para ele assim, você imagina o seguinte, imagina que você é síndico de um prédio muito bonito, muito grande, lindo o seu prédio, né? E aí você, né, tem uma tia idosa que mora ali num prédiozinho muito humilde, muito simples, e você diz, não, esse mês eu vou pegar a minha taxa condominial, em vez de dar para o meu prédio, que meu prédio é muito rico, né, não precisa, eu vou dar ali, no prédio da minha tia. Olha, aquele dinheiro, você está fazendo, ótimo que você está fazendo aquilo lá, né, aquela generosidade com aquele outro prédio, mas vai faltar aqui, porque assim, existia ali uma expectativa para aquele ser usado naquele local, planos, projetos, com aquilo lá. Tá? É a mesma coisa, eu não posso pegar a minha taxa condominial e chegar assim, esse mês eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar a garagem. Não sou eu que administro, tem quem administre os recursos. Eu preciso confiar, eu preciso ver se a administração está sendo séria, correta e deixar ali aquela administração. Tá? Então, eu não administro o meu dízimo. Tem quem administre isso, é na Casa do Tesouro. As minhas ofertas, como eu vou ofertar, eu tenho 90% para isso. Para como eu devo ofertar.
Né? Teve uma vez, eu digo isso, já disse algumas vezes, né, e mais de uma vez isso aconteceu, uma pessoa que veio aqui para a cidade e estava passando férias aqui, e depois de passar um mês, estava indo lá na igreja, disse, pastor, eu fui ricamente abençoado aqui esse mês. Né, eu gostei muito, então eu vou fazer o seguinte, esse mês, o meu dízimo eu quero dar aqui nessa igreja. Ela era lá do sul, ela era de Santa Catarina. Aí eu peguei e disse, não, o seu dízimo você vai dar na sua igreja, na sua localidade, aonde você é membro lá. Não é porque você não está lá que você não vai dar o dinheiro. Você dá lá. Agora, se você quer trazer uma oferta de generosidade aqui, você tem 90% para isso. Aí é outra coisa. Você quer ser grato por alguma coisa aqui, você dá. Agora, quando a gente começou as transmissões online massivamente, eu digo isso repetidas vezes. Tem muita gente que está assistindo os nossos cultos que são de diversos lugares, pessoas de outras igrejas. Eu digo, olha, se você é um dizimista, você dá na igreja que você congrega, a igreja onde você é filiado. Se você quer trazer, está sendo abençoado aqui, quer trazer, acredita na nossa administração aqui, como nós estamos administrando os recursos e como estamos destinando, você traz uma oferta. Então, essa é a diferença de dízimo para oferta. Gente, esse é um assunto que a gente poderia falar aqui muito mais, né, com muito mais fundamentos, muito mais textos bíblicos aqui, muitas questões, mas a grande questão que eu preciso entender com isso aqui como eu já disse no início, o dízimo é espiritual. Então eu tenho que pedir para que aquele texto que a gente leu de Coríntios, como é que ele fala assim, cada um dê conforme propõe, 2 Coríntios 9, vê só, ele diz assim, só para que a gente feche com ele, olha só, ele começa dizendo assim, no versículo 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Então, dê sempre conforme o que Deus propôs no seu coração. Agora, para Deus propor no seu coração, coloque o seu coração diante de Deus e permita que Deus trate dessa questão com você. Que essa seja uma questão espiritual na sua vida. Que Deus, e você vai ver, olha, dízimo, organização financeira, como a gente poderia falar só sobre organização financeira aqui, é bênção sim para a nossa vida. Nós estarmos organizados financeiramente traz muitas bênçãos para a nossa vida, sim. E com a questão do dízimo, as ofertas, isso não é diferente. Tá bom, gente? Então, nós estamos estourando aqui no nosso tempo, mas coloque isso diante de Deus e que o Senhor abençoe a sua vida de uma maneira rica. Tá bom? Vamos orar, que já está no contagem regressiva aqui para encerrar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos estimula a querermos entender mais, que Tu possa estar trazendo a cada um aqui, Pai, o desejo de aprofundar nessas questões. Nós queremos ir além, nós queremos aprofundar um pouco mais. Tu possa estar nos trazendo, Pai, esse discernimento e sabedoria. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.